Você já ouviu falar em fenômenos anômalos? Talvez não com esse nome, mas é bem provável que você conheça alguém que já os vivenciou ou até mesmo que você tenha tido alguma experiência do tipo. Fenômenos anômalos ou paranormais é tudo aquilo que não conseguimos explicar com a ciência atual, como experiências fora do corpo, lembranças de vidas passadas, pessoas que podem ler mentes, mover objetos com a força do pensamento ou até mesmo relatos de abdução por alienígenas. Tudo isso sempre foi parte da experiência humana, causando espanto e curiosidade nos mais diversos grupos através das épocas. Existem pessoas que parecem ter uma sensibilidade maior para tais experiências, conseguindo se comunicar com espíritos e até mesmo deixar que eles ocupem seu corpo e se manifestem através delas. A essas pessoas costumamos referir como médiums. Alguns dos médiums famosos da história foram Chico Xavier, Eusápia Palladino ou Franek Kuski. Foi a partir do estudo de médiuns que os fenômenos paranormais passaram a ser investigados. Em 1882 foi formada em Londres a Sociedade de Pesquisa Psíquica, também conhecida por sua sigla em inglês SPR. Esse grupo foi o primeiro a estudar fenômenos anômalos de modo sistemático, se propondo a investigar alegações atuais e passadas desses fenômenos. A observação de médiums foi um modo que esse grupo encontrou de entrar em contato com tais eventos, de forma que muitos dos estudos foram realizados a partir da participação de sessões mediúnicas. A SPR era composta por grandes nomes, alguns até hoje muito significativos na psicologia, como William James, Jung e Freud. No entanto, o grupo daquela época rompeu, porque alguns estavam inclinados a acreditar que aquelas manifestações eram causadas por espíritos, enquanto os outros entendiam tais eventos como algo humano, mas ainda desconhecido. Ainda assim, a SPR foi muito importante para o desenvolvimento da psicologia, com seus estudos também tendo, inclusive, auxiliado na criação do conceito de inconsciente, fundamental na psicanálise. Eventos que não conseguimos explicar com a ciência vigente são os chamados fenômenos anômalos ou paranormais. Alguns exemplos desses fenômenos seriam telepatia, contato com alienígenas, lembrança de vidas passadas ou avistamento de espíritos. Essas anomalias estiveram presentes em todas as culturas, ao longo de diferentes épocas, e foram descritas diversas vezes. No entanto, mesmo com elas existindo desde sempre, foi apenas no século XIX que passaram a ser investigadas sistematicamente. O primeiro grupo a fazer tais estudos foi a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, também conhecida por sua sigla em inglês, SPR. Essa sociedade nasce como resposta à discriminação que diversos pesquisadores vinham sofrendo no meio científico por estarem estudando experiências paranormais. Assim, em janeiro de 1882, a SPR surge com o propósito de estudar qualquer influência que a mente poderia exercer sobre outras mentes, corpos e objetos. Também estudava hipnotismo, clarividência, assombrações, transmissão do pensamento, psicocinese e percepção extrasensorial, entre outras questões que eram negligenciadas pela ciência da época. Além disso, se propunham a revisar estudos e casos antigos, além dos novos relatos sobre experiências anômalas. A adesão à organização não implicava em uma aceitação da realidade dos fenômenos estudados, deixando a opinião do pesquisador como responsabilidade do autor. A SPR foi muito importante para o desenvolvimento da psicologia na Inglaterra e era composta por grandes nomes da ciência, medicina e filosofia da época, alguns deles sendo nomes até hoje muito conhecidos na psicologia, como William James, considerado um dos fundadores da psicologia moderna e o primeiro intelectual a oferecer um curso de psicologia nos Estados Unidos. Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica, e até mesmo Freud, neurologista e psiquiatra austríaco e pai da psicanálise. Esse grupo, inclusive, fez parte da introdução dos trabalhos de Freud nos países de língua inglesa. Além disso, os estudos da sociedade auxiliaram na criação do conceito de inconsciente, fundamental na psicanálise. Ainda assim, a SPR era mal vista por muitos cientistas da época, que a consideravam intrinsecamente não científica, como o próprio Wundt, outro fundador da psicologia moderna, em específico da psicologia experimental. Ressaltando um dos estudos da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, destacamos o senso de alucinações, no qual se pergunta o seguinte: você já teve a nítida impressão de ver ou ser tocado por um ser vivo, ou um objeto inanimado, ou de ouvir uma voz, mesmo acreditando estar plenamente acordado?
pode descrever alguma impressão que não tenha sido devida a qualquer causa física externa? Foram recebidas 17.000 respostas, das quais 1.300 eram positivas. A maior parte das alucinações ocorreu no espaço de 12 horas antes da morte da pessoa vista. Isso está descrito no livro Phantasms of the Living, segundo volume, de Edmund Gurney Myers e Frank Podmore, publicado em 1886. Para abordar os controversos fenômenos paranormais, os membros da Sociedade de Pesquisas Psíquicas iam ao encontro deles sem qualquer preconceito, da mesma forma que outras áreas das ciências abordam seus objetos de pesquisa, buscando observar como eles se davam de fato. Diferente da parapsicologia, área mais recente que realiza experimentos na tentativa de quantificar os fenômenos usando da probabilidade e estatística, a SPR realizava em geral observações mais qualitativas. Por isso, muitos desses estudos foram feitos através da observação de médiums que realizavam fenômenos com efeitos físicos surpreendentes, como levitação e materialização de corpos e objetos. As observações tinham um método pouco rígido, com pouco controle de variáveis, o que gerava muitas críticas e deixava que coisas importantes, como fraudes, por vezes passassem nos estudos. Alguns dos grandes médiuns da época foram Eusápia Palladino e Franek Kluski. Eusápia Palladino, nascida em 1854 na Itália, teve uma infância muito difícil. Ficou órfã de mãe já no parto e mais tarde presenciou o assassinato do próprio pai. Assim, Palladino cresceu maltratada pela avó e sua família pretendia enviá-la para um convento. Antes do convento, foi abrigada por uma família amiga de seus pais, e lá se iniciou o desabrochar de sua mediunidade. Isso se deu quando foi chamada por essa família para realizar sessões com as chamadas mesas girantes, um fenômeno no qual se posicionam ao redor de uma mesa, com as mãos sobre ela, e esperavam que ela se movesse. Acreditava-se que a movimentação era uma forma de se comunicar com os espíritos. Eusápia conseguiu fazer a mesa levitar, além de rodopiar cadeiras e chocar copos no ar. Mesmo antes disso, a jovem relata ter presenciado aparições de espíritos que rasgavam suas vestes e ter revelações sobre eventos ainda não ocorridos. Tendo em vista os grandes fenômenos que empreendia, pesquisadores passaram a estudar Palladino, na tentativa de entender e comprovar sua telepatia e telecinesia. De acordo com Julian Horowitz, Charles Richet, Oliver Lodge e Enrico Morselli, seus principais investigadores, suas performances eram uma estranha mistura de fraude e fenômenos paranormais genuínos. Franek Kluski, por sua vez, foi um médium polonês que viveu em meados do século XX. Ele nunca expôs publicamente suas habilidades mediúnicas, não se beneficiando financeiramente como outros médiums da época, acreditando que esses acontecimentos poderiam suscitar uma crença religiosa que iria contra sua fé no catolicismo. Era conhecido pelos pesquisadores por suas sessões nas quais membros ectoplasmáticos eram concretizados em cera quente. Segundo Kluski, os espíritos manifestados por meio de sua mediunidade mergulhavam seus próprios dedos, mãos, pés e até suas nádegas na cera quente e, em seguida, na água fria, de maneira a criar as estruturas ectoplasmáticas. No entanto, alguns estudiosos da mediunidade, como Antônio da Silva Mello, duvidam da veracidade das sessões de Kluski. Mágicos contemporâneos a Kluski, como Carlos Maria de Heredia e Harry Houdini, demonstraram como a aparente criação das luvas ectoplasmáticas de Kluski poderiam ser facilmente replicadas, acusando-o de fraude. Relatos afirmam que, além das aparições ectoplasmáticas, o sobrenatural acompanhava Kluski em outros aspectos. Era comum em sua casa ouvir barulhos espontâneos de objetos como mesas se movendo e máquinas de escrever. Luzes piscavam quando ele se aproximava, com um colega alegando saber quando Kluski chegava no trabalho por conta do fenômeno. Outras fontes também alegavam que odores pareciam se agarrar ao médium, geralmente o cheiro era de ozônio, mas outros cheiros que ele entrava em contato também permaneciam por muito tempo, como o cheiro de álcool ou de flores. A aparição de pessoas e animais, além da escrita automática, também eram fenômenos que ocorriam em sua presença. Kluski participou de inúmeras sessões de estudo sobre seus poderes.
muitas delas em seu apartamento, em Warsaw ou em casas de amigos, e outras no Instituto Internacional de Metafísica de Paris, em 1920. Tais estudos foram feitos com diversos tipos de controle, sendo que a maioria deles foram bem-sucedidos. Apesar do interesse pelos estudos do paranormal ser algo compartilhado pelos membros da SPR, o grupo sempre teve discordâncias fundamentais e que posteriormente levaram à sua ruptura. Enquanto alguns membros interpretavam tais fenômenos como manifestações causadas por espíritos, outros acreditavam que não havia nada ali de origem não humana. Assim, para essa última parcela do grupo, os fenômenos tinham raízes em elementos humanos, mas ainda desconhecidos, envolvendo sua mente e corpo.